Capítulo 10 do livro O Propósito da Família, escrito por Luciano Subirá. A exceção apresentada por Jesus. Tenho lido e ouvido muitos tipos de ensino acerca dessas questões de casamento, divórcio e novo casamento. Alguns são excessivamente liberais e acabam sendo antibíblicos em sua compreensão e misericórdia, razões que alegam para permitir tão abertamente o divórcio e o novo casamento. Outros, em seu zelo pelo seu casamento, também estão se tornando antibíblicos em sua composição. Querem defender o casamento mais do que a Bíblia e o próprio Senhor Jesus o fazem. Objeções à exceção apresentada por Jesus. Sempre que entramos na questão de exceção apresentada por Jesus, para que o divórcio e o novo casamento não sejam considerados uma relação adúltera, alguns resistem a isso com vários argumentos e objeções que, ao nosso entender, são completamente infundados. Isso me faz lembrar alguém que me perguntou um dia: "Você acredita em predestinação?" Ao que lhe respondi: todo crente deveria acreditar em predestinação. Está na Bíblia, porém o que se entende por ela é outra questão. As escolas teológicas, arminianas, calvinistas e qualquer outra que possa vir a existir podem debater a definição da predestinação, mas não negá-la. Semelhantemente, podemos até discutir a exceção apresentada por Jesus, mas não negá-la. Alguns grupos, pelo que ensino, colocam o Senhor Jesus em contradição consigo mesmo. É como se ele tivesse falado de uma exceção que não existe. Se ela não existe, por que ele a teria mencionado? Jesus estava falando somente aos judeus. Já mencionei no capítulo anterior que alguns alegam que Jesus estava falando somente aos judeus e não à igreja. Isso é um absurdo. As repetidas declarações de Jesus: ouvistes o que foi dito aos antigos, judeus da velha aliança. Eu, porém, vos digo a você da nova aliança. Deixam claro que isto está fora de questão. Que Jesus falou para os judeus, ninguém nega. Ele era judeu e veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas dizer que os ensinos de Jesus eram só para os judeus da velha aliança é, ao meu entender, mais do que a apelação desesperada de fundamentar uma doutrina. É puro devânio. Alguns ainda ensinam que a exceção dada por Jesus, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, era somente para os fariseus de coração duro. Isto é um absurdo. Eles já podiam, com o coração pedrificado que tinham, divorciar-se e casarem-se novamente por bem menos do que isto. A pergunta que eles fizeram era se era permitido divorciar-se por qualquer motivo e não em caso de adultério. A exceção que o Senhor Jesus apresenta, por outro lado, tem a ver com o novo tempo e as novas instruções de uma nova aliança. Só o Evangelho de Mateus menciona a exceção. Alguns ensinam que a instrução dada por Jesus em Mateus 19 era só para os judeus e não para os seus discípulos, pois na narrativa de Marcos 10:10 há menção de uma conversa particular de Jesus com os seus discípulos em casa. E nessa conversa registrada por Marcos, não há menção de exceção apresentada por Jesus em Mateus 19. Porém, ao compararmos os textos dos dois evangelhos sinóticos, percebemos Marcos registrando um detalhe a mais, que é o fato da conversa terminar em casa,
e não que houve duas instruções diferentes para cada grupo. Marcos também omite a exceção apresentada por Jesus, o que não invalida a declaração registrada por Mateus. Mesmo porque, no Sermão da Montanha, Cristo também fez em outro momento a mesma observação. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 31 e 32, a palavra de Deus diz assim: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. A hermenêutica bíblica exige que, em caso como este, o texto que traz mais informações acrescente um fato, e não o que traz menos informações subtraia um fato. A transcrição do Sermão da Montanha em Mateus tem 111 versos. A de Lucas tem apenas 29 versos. Contudo, ninguém subtrai de Mateus o que Lucas omitiu. O registro de Mateus do sermão profético tem 97 versículos. O de Marcos só tem 37 versículos. Semelhantemente, nenhum estudioso ou intérprete da Bíblia subtraria do Evangelho de Mateus os detalhes que Marcos deixou de mencionar. É quase a mesma coisa que tentar subtrair a ceia do Senhor só porque Paulo fala dela na carta aos Coríntios, mas não a menciona em suas outras epístolas. Ou então, tentarmos negar o novo casamento em caso de viuvez, só porque Jesus não mencionou isso em Mateus. O que Jesus falou sobre a exceção para o novo casamento não anula o fato de que, em caso de viuvez, o cônjuge vivo está livre para casar-se novamente. E, por outro lado, o que Paulo fala sobre o novo casamento, em caso de viuvez, não anula o que Jesus estabeleceu como a única exceção para o novo casamento, não sendo em caso de viuvez. A questão da repudiada. Alguns questionam se o adultério dá direito a um novo casamento, porque Jesus diria que quem casa com a repudiada também comete adultério. Precisamos ser sinceros em reconhecer que a afirmação de Cristo de que as novas núpcias são consideradas uma relação adulta está relacionada a um novo casamento não permitido. Ele diz que quem repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, e casar-se de novo, comete adultério. Isso significa que todo divórcio seguido de novo casamento é considerado adultério, a não ser que seja um caso de relações sexuais ilícitas. Quando Jesus, na sequência, diz: e quem casar com a repudiada comete adultério, está falando da mulher repudiada cujo divórcio e novo casamento não se enquadram na exceção. Em outras palavras, se um casal se separa a não ser por causa de relação sexual ilícita, e qualquer um deles, o repudiador ou a repudiada, se casar novamente, está errado. O Senhor está falando de uma regra geral que é válida para o marido e a mulher. Aí alguns questionam que se o marido já separou da mulher por motivo que não seja a exceção apresentada por Jesus e já entrou numa nova relação adulta, então por que a mulher repudiada, no caso a vítima, que entendemos tem o direito de novo casamento, está impedida de casar? Como disse antes, a regra que Cristo estabeleceu para a repudiada estar em adultério também está condicionada à exceção. Ele não está falando de adultério no caso da exceção, e sim na falta dela. Mas alguns criaram uma única interpretação para a mulher casando de novo depois do marido também ter casado, e como se a exceção não tivesse envolvido.
particularmente, não gosto dessa exceção. Não a entendo por completo. Penso que, ainda sabendo que ela existe, não usaria esse direito se me visse numa situação semelhante. Contudo, isso não me dá o direito de forçar a exegese bíblica e negar a sua existência. Eu mesmo já tenho, em muitos casos, aconselhado pessoas a não usarem esse direito. Porém, não posso ensinar que o cônjuge que foi a vítima no ato de infidelidade conjugal, depois de oferecer perdão e misericórdia repetidas vezes e por longo tempo, e que não presenciou nenhuma mudança ou arrependimento por parte do cônjuge infiel, não tem o direito bíblico de um novo casamento. A discussão sobre a palavra porneia. Outra controvérsia gira em torno da palavra traduzida por relações sexuais ilícitas, que no grego é porneia. Alguns a fazerem a distinção da palavra moixão, que no grego significa adultério, alegam que a exceção apresentada por Jesus não estava relacionada com o adultério, e sim com o pecado de fornicação, sexo entre solteiros. E ao fazerem essa distinção, retornam à conversa de Jesus com os judeus no foco de explicar o que era a única razão para separação e novo casamento. Se o marido descobrisse que a moça com quem se casou não era virgem, então ele teria direito à anulação do casamento. Há dois problemas com essa linha de pensamento. O primeiro tem a ver com a interpretação da palavra porneia. É impossível estabelecer uma doutrina levando em conta o significado de uma palavra sem ouvir o que os eruditos no assunto têm a dizer. E essa distinção entre as palavras não sobrevive ao qual ele tem a mais dizer. O segundo problema tem a ver com essa aplicação da anulação do casamento em caso da mulher casar-se sem ser virgem. Vamos, portanto, examinar as duas questões. De acordo com o léxico da Concordância de Strong, a palavra grega porneia significa relação sexual ilícita, adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, relação sexual com parentes próximos, relação sexual com um homem ou mulher divorciado. Em outras palavras, porneia inclui todo tipo de pecado sexual, incluindo incesto e bestialidade. Se o homem solteiro comete fornicação, é porneia. Se o homem casado, adultério também é porneia. Não importa se a relação sexual ilícita foi com uma mulher solteira ou casada, se foi com outro homem, se foi com parente ou até mesmo com um animal. É uma relação sexual ilícita que, para um casado, uma vez que quebrou a exclusividade de relacionamento sexual com seu parceiro de aliança, também se torna adultério. Guiducci, autor do livro Divórcio e Novo Casamento, publicado em português pela editora Betânia. Literatura que recomendo, mesmo sem concordar com a totalidade das afirmações. Dedicou um capítulo inteiro acerca da explicação do uso da palavra porneia, citando autoridades literárias, prova que até mesmo a literatura grega do início da era cristã, e não só nos textos bíblicos, o termo grego porneia e seus cognatos eram usados para designar os pecados sexuais em geral. Hermes usa a palavra porneia aplicando a mulheres casadas. Tácito também aplica o termo porneia à mulher casada. Heráclito cita Orígenes usando o termo porneia ao falar da mulher de Samaria. Orígenes também enxerga o termo porneia em Mateus 14:7. Do mesmo modo, o Atos de Tomé Basílio, em suas epístolas, usa porneia falando de casados
Crisóstomo, e não há dúvida que ele conhecia o grego. Emprega Porneia falando da esposa de alguém. Gregório Nazianício usou o termo pornos designando um marido adúltero. Justino usou Porneia para designar sodômia. Ele resume suas conclusões acerca da palavra porneia com a seguinte declaração: desde os tempos clássicos, a palavra fornicação tem tido o significado de pecado sexual cometido por mulher casada. Aplicava-se aos pecados sexuais como um todo. O contexto no qual ela aparece determina o sentido que se pretendia dar-lhe. Segue-se que na Grécia, desde o século VI a.C. e no ano 200 a.C., entre os judeus de fala grega até o ano de 96 d.C., o termo porneia e os seus cognatos eram empregados não somente com o sentido de fornicação, mas da prática de qualquer outro pecado específico, assim como de todos os pecados sexuais considerados globalmente. E acrescenta, isto foi interpretado assim pelos maiores entendidos do assunto e tradutores cristandade, a saber, Agostinho, Latâncio, Clemente, Lutero, Calvino, Rócio, os pais da igreja, após o concílio de Nicéia, Gesenius, Erechen, entre vários outros autores que eu não consigo agora aqui, meus irmãos, citar o nome, porque são complicadíssimos. Amém? Ninguém no uso da palavra porneia em outros textos bíblicos luta para excluir o significado exclusivo de adultério. O Idut comenta que em 1 Coríntios 5, 9 e 11, o apóstolo Paulo ordena aos coríntios que não se associassem aos impuros. Será que eles poderiam associar-se com os adúlteros, então? E conclui, dessa referência podemos depreender que Paulo, um erudito sábio judeu, usou o vocábulo prostituição, fornicação pelo seu significado estabelecido. E assim também agiram os outros apóstolos. Tentar dizer que o que Jesus está falando, baseado na suposição tão claramente refutada de que a palavra porneia só se aplica ao pecado de fornicação, é um grande equívoco. Mas pior, ao meu entender, é a tentativa de dar suporte bíblico a essa afirmação. Essa linha de pensamento usualmente parte do texto em que Moisés autoriza o divórcio para construir seu raciocínio. No livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, se ela não achar graças aos seus olhos, por haver ele encontrado nela coisas vergonhosas, far-lhe-á uma carta de divórcio e lhe a dará na mão, e a despedirá de sua casa. A discussão das fortes escolas rabínicas dos dias de Jesus girava em torno do que seriam essas coisas vergonhosas ou indecentes, dependendo da tradução. O rabino Shammai defendia a ideia de que o divórcio só era legal em casos de fornicação, enquanto que o rabino Hillel ensinava que um judeu poderia divorciar-se de sua esposa por qualquer motivo. Não creio que Jesus tomou partido por nenhuma das duas escolas, até porque as duas estavam equivocadas, exageraram em suas posições, tanto a favor como contra o divórcio. Se a coisa vergonhosa abordada por Moisés fosse a fornicação, a mulher casada sem ser virgem, ela não receberia a carta de divórcio para casar-se novamente. Ela deveria ser apedrejada até a morte.
No livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 20 e 21, a palavra de Deus diz assim: Se, porém, esta acusação for confirmada, não se achando na moça os sinais da virgindade, levaram a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sociedade a apedrejaram até que morra, porque fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim exterminarás o mal do meio de ti. Como a moça não virgem receberia uma carta de divórcio, que continha motivo de separação, para se casar novamente. Por outro lado, coisa indecente também não podia ser uma comida mal feita, como Hillel ensinava. Quando olhamos o que Cristo fala acerca do divórcio, o que realmente importa? Qual é a lição que precisamos aprender? É saber que Moisés autorizou o divórcio e o novo casamento por um tempo. Porém, Jesus destaca que não foi assim no início, quando Deus fez Eva para um Adão. E Mestre também deixa claro que não continuaria sendo assim a partir da nova aliança, quando a condição da dureza de coração seria mudada. A chave está nas palavras de Jesus: Eu, porém, vos digo. Ele não está se posicionando em favor de Shiminai ou de Hillel, como tanto ensina. Assim como na hora em que perguntam sobre dar ou não o tributo a César. Jesus não se posiciona como pró-César ou anti-César. Ele apenas aproveita sua ação para ensinar os princípios e valores do reino de Deus, o que incluía dar a Deus o que era de Deus. Valor que não está em discussão quando trouxeram o assunto a Jesus. Não estamos usando a exceção apresentada por Jesus para defender o divórcio e o novo casamento. Já deixamos claro que acreditamos no perdão e na restauração, mesmo em situação como essa. E Deus seja louvado, temos auxiliado na restauração de muitos casamentos em nosso ministério. Porém, há situações em que, mesmo com o cônjuge que não foi infiel oferecendo perdão, o que adulterou prossegue em continuar a fazê-lo. E muitas vezes ainda abandona a relação indo viver com uma outra pessoa. Depois de o cônjuge traído oferecer ao seu parceiro de aliança o perdão e pacientemente dar oportunidade para arrependimento e restauração, que acabam não sendo recebidos por aquele que foi infiel. Entendemos que a exceção mencionada por Jesus possa ser usada. Foi o que o Mestre falou, e ninguém pode negar que isto está nas Escrituras Sagradas. A questão do abandono. Uma terceira situação onde questiona se a Bíblia autoriza ou não o novo casamento. É o caso de abandono de um dos cônjuges, ou o que alguns denominam de abandono por causa da fé. Particularmente, entendo que Paulo falou sobre o divórcio, e não sobre o novo casamento quando escreveu aos Coríntios. No livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 12 até o 15, a palavra de Deus diz assim: Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não o abandone. Aos mais eu digo, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não o abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o
descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fique sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Muitas vezes, a fé diferente poderia tornar-se até mesmo motivo de separação, especialmente no tempo, em lugares em que a conversão ao cristianismo era um enorme choque cultural. Entretanto, o apóstolo instruiu os maridos e esposas cristãos a não se separarem dos seus cônjuges não cristãos. Embora o cristão não deva se casar com um não cristão, é diferente quando alguém já casado converte-se a Cristo e o seu cônjuge não. Não há proibição bíblica de se permanecer nessa relação. Pelo contrário, a instrução dada ao cristão é de não separar-se de seu cônjuge não cristão. O apóstolo Paulo também declara que, nesse caso, por conta do princípio de uma só carne, o cristão não será contaminado na relação com o cônjuge não cristão. Na verdade, o cônjuge incrédulo é que será santificado pelo convívio com o cristão. As Escrituras ainda enfatizam a necessidade de que o cônjuge convertido viva um bom testemunho de vida cristã para ganhar o cônjuge não convertido para Cristo. Contudo, as Escrituras Sagradas declaram: se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em outras palavras, faça sua parte e fique nesse casamento. Contudo, se você for abandonado pelo outro, paciência. Neste caso, o conselho bíblico é claro. Em tais casos, não fique sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Quando o apóstolo Paulo fala do irmão ou irmã que foi abandonado pelo cônjuge, não estar sujeito à servidão não está necessariamente dizendo que esta pessoa poderia casar-se novamente. Os versículos 10 e 11 do mesmo capítulo trazem uma ordem muito clara: que a mulher não se separe do marido, se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Porque depois de uma instrução tão clara da parte de Deus, o apóstolo Paulo, dando o que ele mesmo denominava um parecer seu e não do Senhor, contradiria o que o Senhor já havia dito? Entendemos que a expressão o irmão ou a irmã não está sujeito à escravidão. Fala que eles deveriam estar em paz em relação a Deus e ao seu testemunho diante de outros cristãos, mesmo tendo experimentado o naufrágio do seu matrimônio. Esta frase, diante do que Paulo já havia dito da parte de Deus, somada à única exceção apresentada por Jesus para a possibilidade de um divórcio seguido de um novo casamento, não admite, ao meu entender, a permissão do novo casamento, somente por causa do abandono. Embora a palavra grega traduzida como servidão é douro, conforme o léxico de Strong, significa fazer um escravo de reduzir à escravidão. É ainda no sentido metafórico, significa entregar-me totalmente às necessidades e ao serviço de alguém. Torna-me um servo para ele. É a palavra cônjuge. Significa companheiro de jugo, ou um sentido metafórico, alguém que está sob a mesma servidão. Isso não prova por si mesmo que Paulo estivesse autorizando um novo casamento em caso de abandono. Se isso fosse verdade, qualquer pessoa abandonada por seu cônjuge, o que acontece na maioria dos divórcios, poderia então casar-se de novo. E isso anularia a única exceção que Jesus ensinou a respeito do assunto. Tenho visto esses jovens de renome tentarem explicar por que o apóstolo Paulo teria acrescentado uma exceção a mais que Jesus. As razões variam entre a alegação de que Jesus falou aos judeus e Paulo aos gentios. Já refutamos esse argumento, e até ao fato
de que Jesus não teria previsto as mudanças necessárias quando o Evangelho alcança os gentios. Comentário que caracterizo como um absurdo ainda maior. O Senhor Jesus deixou claro que a única coisa, além da morte, que quebra uma aliança matrimonial é o adultério. Ainda assim, essa aliança pode ser restaurada e isso sempre deve ser buscado. Quando o cônjuge não cristão abandona o cônjuge cristão, isso não caracteriza uma exceção admitida por Jesus para que um novo casamento aconteça. Por isso, a primeira opção apresentada nos versículos 10 e 11 é não buscar novo casamento, é ficar sozinho ou se reconciliar. Porém, quando a parte que desistiu da aliança matrimonial pelo divórcio ou abandono vai viver com outra pessoa e não aceita o perdão oferecido nem a reconciliação proposta pelo cônjuge que permaneceu fiel. Então, o que temos a partir deste ocorrido é a exceção do adultério mencionado por Jesus. E neste caso, também dizemos que o cônjuge que permaneceu fiel não está debaixo de servidão e pode reconstruir sua vida no novo casamento. Portanto, as únicas duas situações em que a palavra de Deus autoriza um novo casamento são morte de um dos cônjuges, adultério seguido de rejeição insistente do perdão de tentativa de reconciliação. Aqui nós finalizamos o capítulo 10. Amém, irmãos? Fique com Deus, que Deus te abençoe. Desculpe pelos erros de leitura. Eu não sou uma pessoa que consegue pronunciar algumas palavras bem. E o autor desse livro ele costuma mencionar grandes autores com nome em inglês. Eu não consigo pronunciar também. Às vezes acaba saindo uma leitura meio estranha, mas não ligue para isso, irmãos. Foque no conteúdo. Amém? Jesus ama todos vocês. Espero que esse conteúdo seja para a glória e honra do Senhor Jesus na vida de vocês.